Nós vamos dar início à segunda parte do nosso procedimento experimental. Nós vamos monitorar voltagem e corrente elétrica nas 3 resistências associadas em série e alimentadas por essa fonte de tensão. A fonte de tensão previamente configurada em 4 volts, continua da mesma forma. Novamente, esse vai ser o nosso amperímetro e esse vai ser o nosso voltímetro. Agora nós precisamos conectar em série as 3 resistências elétricas. Fazer uma conexão em série significa que esse circuito vai ter apenas uma única malha. A corrente elétrica vai ter apenas um único caminho fechado para ela poder circular. Ou seja, polo positivo da bateria, eu energizo a primeira resistência de 120 ohms. Da resistência de 120 ohms, vou conectá-la em série. A corrente elétrica, não vai haver nenhum ponto do circuito que vai ter uma divisão da corrente elétrica. É uma malha só. A corrente nunca vai se dividir, por isso que os 3 resistores vão experimentar a mesma corrente elétrica. Depois, da resistência de 470 para a resistência de 1000 ohms. E vamos fechar o circuito aqui agora, né? Então a corrente chega por esse cabo vermelho, energiza os 3 resistores, fecha o circuito aqui, devolvendo a corrente elétrica para a fonte de tensão. Nesse momento, nós temos um circuito de uma única malha, não há subdivisões para a corrente elétrica. E eu tenho corrente elétrica circulando nesses 3 resistores, alimentados por essa fonte de tensão. Para eu poder monitorar a corrente elétrica que é entregue para o circuito e que passa por cada uma dessas 3 resistências, eu vou precisar conectar um amperímetro em série ou paralelo com o meu circuito. Ora, vou precisar conectá-lo em série. E qual deverá ser a posição da chave seletora para poder medir a corrente elétrica das 3 resistências associadas em série? Uma vez que agora a resistência equivalente total do circuito corresponde a quanto? Pois bem, eu vou posicionar a chave seletora novamente em 20 mA de corrente contínua. Liguei a ferramenta. Vou pegar a corrente elétrica na saída da fonte, antes dela chegar no circuito. Então a corrente elétrica que estava sendo entregue aqui, ó, nesse terminal da resistência de 120, eu vou entregar ela primeiro para a ferramenta, na conexão mA. Da ferramenta, no terminal comum, eu vou entregar de volta essa corrente elétrica para o circuito. No momento exato que eu fizer isso, você vai ver que já vai aparecer um valor registrado aqui. A corrente elétrica que sai da fonte e energiza esse circuito de 3 resistores em série. Então nós temos uma corrente aí de 2,59 mA passando pelas 3 resistências. Bom, mas é realmente a mesma corrente em cada uma das resistências, professor? Você pode se certificar disso andando com a ferramenta no circuito. Aqui eu estou pegando a corrente antes de chegar no 120. Eu posso pegar essa corrente elétrica, por exemplo, aqui, ó, depois de passar pelo 120 e antes dela ser entregue para o 470. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desconectar a ferramenta do meu circuito. Então vejam vocês que o circuito foi fechado novamente, sem nenhuma das 2 ferramentas. Agora eu vou abrir o circuito aqui. A corrente elétrica é entregue pela bateria à resistência de 120, que deveria entregar para a resistência de 470. Nós vamos entregá-la primeiro aqui no amperímetro e do amperímetro devolvê-la para o circuito. O mesmo valor. Então a corrente que chega no 120, depois de sair dele, é a mesma corrente que vai para o resistor de 470 ohms. E podemos verificar isso aqui de novo. Então vou desconectar minha ferramenta do circuito, fecho o circuito novamente sem a ferramenta. Agora eu vou novamente abrir o meu circuito.
Eu vou pegar a corrente que sai do 470 e é entregue para a resistência de 1000 ohms. Vou pegar essa corrente, entregar primeiro na ferramenta. Da ferramenta, vou devolver essa corrente elétrica para o circuito. E registro aproximadamente o mesmo valor. Lembrando que aqui está o erro da minha ferramenta. Então eu peguei a corrente na chegada, depois da primeira resistência indo para a segunda, depois da segunda indo para a terceira. E mostrei para vocês que a resistência elétrica em todos os resistores tem a mesma medida. Agora eu vou voltar a ferramenta lá para o começo do circuito. Então eu vou desconectar a ferramenta do circuito, novamente, fechar o circuito entre as 3 resistências. Estou voltando com ela para cá. Então olha só, vou pegar a corrente na chegada. Não haveria nenhum problema pegar ela aqui na saída do circuito. Então da fonte vai para a ferramenta, da ferramenta vem para a resistência. Ok, agora eu tenho essa ferramenta configurada para medir voltagem contínua até 20 volts. Vou só ligar ela e eu preciso medir a voltagem em cada uma dessas 3 resistências. Nós já observamos que a corrente elétrica que passa pela primeira é a mesma corrente que passa pela segunda e pela terceira resistência. Pergunta: a voltagem elétrica experimentada pela primeira resistência é a mesma voltagem experimentada pela segunda e pela terceira? Ou seja, eu vou medir 4 volts em cada uma dessas resistências? Bom, para medir voltagem, preciso conectar minha ferramenta em série ou paralelo. Preciso conectar o voltímetro em paralelo. Então, meu cabo vermelho vai representar a conexão positiva. Meu cabo amarelo vai representar a conexão negativa. Então, agora eu não preciso desconectar nenhum fio. Não preciso abrir o circuito para incluir a ferramenta. Com o circuito fechado do jeito que está, eu vou vir com a ferramenta por cima. Eu vou conectar ela em paralelo, em cada um dos 3. Então, fiquem atentos a esse monitor. O que eu vou fazer vou vir aqui e conectar em paralelo. Entrada positiva da bateria. Então, esse é o polo positivo. Cabo vermelho positivo da ferramenta. Então, esse acaba sendo polo negativo. Então, esse é o valor da voltagem na menor das 3 resistências elétricas. 0,31 volts. Agora eu vou medir a voltagem na resistência de 470. A corrente elétrica está chegando nesse terminal, portanto ele é o positivo. E aqui a saída, terminal negativo. Essa é a voltagem na resistência de 470 ohms. A corrente elétrica chega no resistor de 1000 ohms por esse terminal, polo positivo. Sai por esse terminal sendo devolvida à fonte, polo negativo. 2,56 volts. Ora, nenhuma delas registrou o mesmo valor de voltagem e nenhuma delas registrou 4 volts de voltagem, que é a voltagem entregue pela fonte. Então, pergunta: qual é a relação entre as voltagens medidas em cada uma das 3 resistências individualmente com a voltagem da fonte? E assim, nós terminamos todas as medidas que precisavam ser feitas nessa segunda parte do nosso procedimento experimental, com o circuito de associação em série de 3 resistores.